Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 8, Casa Pia 0. Quase 50 anos depois, o Sporting voltou a ganhar um jogo de campeonato por 8 golos de diferença. E se nesse fevereiro de 1974 o fez à sombra das proezas de Héctor Djazalde, autor de 5 golos nas redes do Oriental, agora é inspirado pelo futebol explosivo e sempre faminto de Gyökeres, hoje autor de apenas 2 golos, mas sempre um quebra-cabeças para uma equipa do Casa Pia sem qualquer capacidade de parar a dinâmica ofensiva leonina, onde mais 2 jogadores bizaram, Coates e Trincão. É verdade que, ao contrário do que aconteceu na meia-final da Taça da Liga, em que acertou por 3 vezes nos postos, mas não fez um só golo ao Sporting Clube Braga, hoje o Sporting aliou uma ótima performance criativa, uma eficácia de finalização nem sempre habitual. Estabeleceu um novo recorde desta Liga, no que a superação na finalização diz respeito, pois marcou 8 vezes em 22 remates, para um índice de golos esperados de 4,3, o que em si é excelente, mas foi ainda assim superado em 3,7 golos efetivamente marcados. E, no entanto, o arranque do jogo não foi excelente. Os primeiros 10 minutos foram mesmo de alguma timidez leonina, tendo o Casa Pia criado a primeira situação de algum perigo quando soltou Tiago Dias na esquerda e o cruzamento que este fez ressaltou num defesa e foi ter com Clayton, que lhe deu de cabeça para Adam. O Casa Pia só rematou mais uma vez em todo o jogo, ao minuto 49. Um segundo cabeceamento de Clayton para o guarda-redes leonino. Pelo meio, houve um vendaval de Sporting. As subidas de Pedro Gonçalves para a linha da frente, a largura dada por Nuno Santos e até Gaio, os passos progressivos de Gonçalo Inácio e Yulman e o espaço dado entre linhas a Edwards e Trincão já eram dose para uma equipa do Casa Pia que pareceu desconfortável na ideia estratégica que trouxe a montar a linha de 5 atrás através do recuo do médio que jogava na esquerda. Quando a tudo isso se juntou a fome da Gyökeres, ficaram completos os ingredientes para a goleada. A história do jogo só não se limita a ser a história dos golos do Sporting, porque pelo meio os Leões ainda perderam mais uns quantos. Coates, de cabeça, após livre de Nuno Santos, aproveitou a inação de Benny Mukende para inaugurar o marcador aos 15 minutos. E aos 23 chegou o 2-0, marcado por Gyökeres, mas com grande participação de Pedro Gonçalves, que recuperou a bola e o assistiu, e de Gonçalo Inácio, que abriu a defesa do Casa Pia com um belíssimo passe vertical. O 3-0 veio logo aos 25 minutos por Pedro Gonçalves, isolado por mais um passo progressivo de Yulman, e o jogo ficou, desde logo, decidido. Só que o Sporting não parou. Lançado por Nuno Santos na profundidade, Gyökeres ganhou no físico a João Nunes e acabou por ser derrubado por este já na grande área. Do penalti, o sueco bisou e fez o 4-0. Yulman podia ter marcado ele mesmo o 5-0 aos 38 minutos, mas o cabeceamento com que concluiu um cruzamento de Edwards foi muito bem defendido por Ricardo Batista. O guardião casapiano, porém, já não conseguiu opor-se ao remate com que Trincão concluiu nova iniciativa de Edwards aos 43 minutos. Com 5-0 ao intervalo, o Sporting estava entre o abrandamento e o forçar do andamento. Ricardo Batista ainda desviou para a barra um cabeceamento de Coates aos 64 minutos, fazendo a bola sair pela linha de fundo. Mas no canto correspondente, a mesma bola chegou a Catamo, que a meteu em arco ao poste mais distante. 6-0. O moçambicano ainda assistiu Coates para o seu próprio bis aos 81 minutos e, já nos descontos, depois de Ricardo Batista ter impedido o hat-trick de Gyökeres, foi Trincão quem, na sequência de um canto, fez o 8-0 final em novo remate de fora da área. Quando um jogo chega ao fim com 8-0, pouco mais haverá a dizer, senão que uma equipa esteve muito bem e a outra muito mal. Este Casa Pia está muito longe da equipa sólida que chegou a ser e ser-lhe-á difícil ganhar capacidade atacante se alguns dos seus melhores elementos, como o Yuki Soma, partem do banco. Quanto ao Sporting, deu a melhor resposta possível à desilusão que foi a eliminação da final da Taça da Liga. Para os Leões, o desejo é sempre jogar mais, jogar já, e isso hoje notou-se. E façamos então a fotografia tática a este Sporting Casa Pia. Ruben Amorim trocou um jogador face ao 11 com que tinha perdido a meia-final da Taça da Liga para o Sporting Clube Braga e foi o guarda-redes. Porquê?
porque nas taças, já se sabe, o Sporting geralmente joga com Franco-Israel na baliza e hoje, sendo uma partida de campeonato, regressou Adam. Assim sendo, o Sporting apareceu com o 3-4-3 do costume, com Adam nas redes, depois tripla de centrais à sua frente, com Quaresma a partir da direita, Inácio a partir da esquerda e Coates como central do meio, dupla de médios formada por Yulman e Pedro Gonçalves, Gaio aberto na direita, Nuno Santos aberto na esquerda, já se sabe, mais ofensivo Nuno Santos do que Gaio, embora Gaio tenha aparecido muitas vezes próximo da linha de fundo também do seu lado, e mais à frente Edwards a atacar a partir da meia-direita, Trincão da meia-esquerda e Gyökeres como avançado de referência, mas sempre a procurar as diagonais, sobretudo para os grandes espaços diagonais para as costas da última linha defensiva do Casa Pia, com lançamentos longos para aproveitar a profundidade que o Casa Pia ainda assim ia concedendo e a Gyökeres, como costuma dizer, chamou-lhe um figo. Ora, no Casa Pia, foram feitas 5 alterações. Pedro Moreira fez 5 alterações relativamente ao 11 que tinha perdido contra o Farense por 3-1. Trocou o guarda-redes. Lucas Paes deu a vez na baliza ao regresso de Ricardo Batista. Não pôde ter Zolotites como central esquerdino e acabou por entrar para o seu lugar Chamba. Depois, no meio-campo, Rafael Brito cedeu a vez a Benny Mukenda, que estava de volta da CAN, porque ele saiu da seleção de Angola, que continua em prova, mas ele veio embora. Ruben Lameiras apareceu no 11 em vez do japonês Yuki Soma e um dos avançados, geralmente o Casa Pia joga com Clayton e Felipe, perto dele, um dos avançados, Felipe, se deu a vez a mais um médio que foi Pablo. Ora, isto significou o quê? Que o Casa Pia, aquilo que tentava fazer era atacar em 4-4-2, mas defender em 5-4-1. Porquê? Porque geralmente à esquerda o Tiago Dias baixava de médio esquerdo para lateral esquerdo, quando a equipa defendia. Lelo recolhia de lateral esquerdo para central esquerdino, o que fazia com que a equipa passasse a ter 3 centrais. E Pablo, que geralmente atacava, ou quando a equipa tinha a bola, se aproximava de Clayton, passava a fechar o corredor esquerdo. O Casa Pia apareceu, portanto, vamos olhar para a estrutura mais do ponto de vista defensivo, porque foi quase sempre isso que o Casa Pia esteve a fazer, com Ricardo Batista na baliza, depois Larrazábal era o lateral direito, Tiago Dias aparecia como lateral esquerdo, embora com alguma capacidade para se soltar, Lelo era central esquerdino, Chamba central do meio, João Nunes central pela direita. A dupla de meio campo formada por Ângelo Neto e Benny Mukenda, com Ruben Lameiras a aparecer pela direita e depois Pablo Moreno a aparecer pela esquerda e a tentar juntar-se ao ponta de lança que era Clayton. Ora, os golos que foram aparecendo na baliza do Sporting e o cartão amarelo que já tinha visto levaram Pedro Moreira a trocar João Nunes, um dos centrais, por Fernando Varela, logo ao minuto 35, já com 4-0 no marcador. Voltou a mexer depois ao intervalo o treinador do Casa Pia, substituindo Tiago Dias por Yuki Soma, sendo que tanto Fernando Varela se foi colocar como central à direita dos outros dois, como também Yuki Soma se foi colocar a fazer a tal dupla missão, ora lateral esquerdo quando a equipa defendia, ora tentando soltar-se como médio esquerdo e abrindo a lateral esquerda a Leonardo Lelo quando a equipa procurava atacar. Ao intervalo também, o Sporting trocou Pedro Gonçalves por Daniel Bragança, porque Pedro Gonçalves aparentemente estará ainda não inteiramente recuperado do tal corte que fez no pé e, além disso, está à bica. Um cartão amarelo podia retirá-lo do jogo de Famalicão e optou, então, com o jogo resolvido, Ruben Amorim por dar mais minutos também a Daniel Bragança. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 57, com a troca de Edwards por Paulinho, que apareceu hoje mais na meia-direita, ao contrário do que é habitual, ele costuma surgir mais na meia-esquerda do ataque do Sporting, quando joga, e depois trocando também Gaio por Jenny Catamo, que regressou da CAN, já está disponível e, aliás, fez um golo e uma assistência neste regresso à equipa do Sporting. Minuto 72. Foi a vez do Casa Pia trocar Ruben Lameiras por Fernando Andrade, que também foi colocar-se à direita do ataque, e do Sporting substituir Gonçalo Inácio por
Mateus Reis, que também foi colocar-se como central pela esquerda. Por fim, ao minuto 85, últimas trocas por parte da equipa do Casa Pia. O Larrazábal cedeu a posição do lateral direito a André Geraldes e Benny Mukende cedeu o lugar a meio campo a Rafael Brito. Ao mesmo tempo, no Sporting, Yulman também saiu e Dário Essugo entrou, ao que parece, para fazer os últimos minutos antes de ser emprestado ao Grupo Desportivo de Chaves. Portanto, acabou assim o jogo, sem alterações táticas de parte a parte, mas com ampla superioridade do Sporting, sobretudo na sua capacidade para explorar o espaço atrás da última linha e na tal coordenação que levava a equipa a bascular para a direita quando tentava defender, mas nunca conseguiu fazê-lo, integrando o quinto elemento na linha defensiva de 4. É praticamente impossível encontrar uma exibição de bom nível na equipa do Casa Pia, uma equipa que perde por 8-0, é normal que isso venha a suceder, mas ainda assim, o menos mau de todos até parece ter sido o guarda-redes Ricardo Batista, que com 2 ou 3 boas defesas acabou por impedir a entrada de mais bolas nas suas redes. Não teve culpa nos golos que sofreu e ainda impediu mais um par deles. De resto, muito mal. Quase toda a equipa, tanto do ponto de vista dos duelos individuais, da qualidade individual que meteu em cada disputa de bola, como inclusive da ocupação de espaços. Parece que a equipa estava meio perdida na tal articulação, na tal transposição da linha de 4 para a linha de 5 quando estava a defender. Do lado do Sporting, em contrapartida, houve uma série de excelentes exibições. Yulman, mais uma vez, muito bem. Mas os melhores de todos acabaram por ser os homens da frente. Inácio esteve bem na forma como lançou atrás, Quaresma também, na forma como saiu. Coates, que terá sido o elemento defensivamente mais fraco dos três de trás, acabou por se impor com 2 golos em bolas paradas, o que, de certa forma, eleva também a qualidade da sua exibição. Nuno Santos e Esgaio não foram tão fortes como é habitual na partida de hoje, nem um nem outro, ou tão influentes, era isso que eu queria dizer, porque o Sporting conseguiu quase sempre ligar o jogo por dentro, mas os 2 melhores jogadores da equipa, sem dúvida, hoje, foram Trincão e Gyökeres. Trincão com 2 golos, acabou por ser, e fez o 4º jogo consecutivo sempre a marcar, que está confiante, remata bem, aproveita qualquer nesga para rematar, está forte também na condução, leva a equipa para a frente, está mais rápido, o que é também importante no seu futebol. Ainda assim, parece-me que o herói do jogo de hoje só pode ser, de facto, Víctor Gyökeres, pela influência que ele tem, na forma como esta equipa continua sempre à procura de mais e mais e mais e mais. O normal na equipa do Sporting era, tendo o jogo resolvido, começar a abrandar, começar a tentar controlar o jogo. Gyökeres não quer isso, vai sempre à procura de mais situações de finalização, de mais situações de perigo. Voltou hoje a ter um par de situações em que não soltou a bola no momento certo, precisa naturalmente trabalhar esse aspecto, mas ainda assim foi um quebra-cabeças sempre insolúvel para a equipa do Casa Pia. Fez 2 golos e esteve na origem de uma quantidade enorme de dores de cabeça para quem tinha pela frente. Foi o herói do jogo, Víctor Gyökeres. Não há muito a dizer da arbitragem de Hélder Carvalho. Pareceu estar quase sempre bem nos foras de jogo e acabou por ser a equipa do Casa Pia a perder algumas tentativas de ataque, precisamente por deixar que os seus jogadores se colocassem em posição irregular. Decidiu bem, e isso veio depois a ser comprovado pelo VAR, quando colocou as linhas na validação do lance do 7-0, e havia ali 2 momentos. Um primeiro em que Larrazábal parece colocar em jogo Daniel Bragança, quando este vai buscar a bola junto à linha de fundo, e o segundo depois no momento do passe de Jenny Catamo, porque Coates está atrás da linha da bola e, portanto, em posição regular antes de finalizar. De resto, a única coisa que poderia eventualmente apontar-se-lhe foi o facto de não ter dado segundo amarelo a João Nunes quando derrubou Gyökeres ao minuto 30. Ele já tinha visto um cartão amarelo ao minuto 13, precisamente por derrubar Gyökeres. Ao minuto 30 voltou a derrubar o sueco, agora dentro da área, para grande penalidade. Eu sou daqueles que acha que
quando há um penalti, e não sendo uma falta com o uso de força excessiva ou que possa eventualmente magoar o adversário, percebo perfeitamente que o árbitro não vá expulsar o jogador e lhe permita continuar em campo. O futebol é para ser jogado 11 contra 11, portanto, se calhar pelo livrinho da lei seria segundo o amarelo para João Nunes, e aliás Pedro Moreira retirou-o de campo 4 minutos depois para evitar que ele viesse a ser expulso, mas na verdade entende-se perfeitamente que Hélder Carvalho tenha optado por manter em campo o defesa central da equipa do Casa Pia. Boa arbitragem, portanto, a de Hélder Carvalho neste Sporting Casa Pia. Futebol de Verdade